Você conhece a história de João e Maria? Não? Então vem que eu vou contar para você a verdadeira história e não é nada bonita. Olá galera, eu sou o Diego, chega aí para mais um vídeo aqui do canal. Em algum momento da sua vida você deve ter ouvido algum conto de fadas, alguém contou para você, você leu alguma coisa sobre fábulas. Mas na verdade, todas elas têm um fundo, uma realidade um pouco obscura. Geralmente essas histórias eram contadas para fazer medo nas crianças, né? Para poder educá-las, né? E mantê-las na linha. E a história de João e Maria não é diferente. Um breve resumo da história é o seguinte: os pais de João e Maria, eles não tinham o que comer. Então eles resolveram deixar as crianças no meio da floresta e ir embora. Só que a Maria, ela deixou um rastro de pedras, né? Para poder ter como guia para poder retornar. E foi o que aconteceu, eles conseguiram voltar para casa. Ao retornarem para casa, a madrasta mais uma vez convenceu o pai a deixar as crianças na floresta. Porém, a Maria dessa vez ela deixou uma trilha feita de migalha de pão. Porém, quando eles foram voltar, eles observaram que havia sumido. O que tinha acontecido? Os pássaros comeram as migalhas de pão. E aí eles ficaram perdidos no meio da floresta. Eles caminhavam sem rumo na floresta e então acharam uma casa feita de doces. E eles, como estavam com fome, começaram a comer a casa. Só que eles não perceberam que a casa era uma armadilha de uma bruxa, que em outras histórias é um ogro. Eles eventualmente foram presos e a bruxa, ela obrigou a Maria a engordar o João, dando bastante comida para ele, para depois devorar ele. Os dois conseguem fugir depois que a Maria empurra a bruxa dentro de um forno. E aí eles retornam para casa com uma carroça cheia de comida, né? E quando chegaram lá, eles viram que a madraça não estava mais. Provavelmente ela tinha morrido. Ao contrário do que todos acreditam, a história não foi criada pelos irmãos Grimm. Foi criada por um grupo durante a Grande Fome entre 1315 e 1370. Naquela época a Europa sofreu por conta das atividades vulcânicas que ocorriam na Ásia. Então houve um grande desabastecimento de comida e que afetou drasticamente também a produção e a colheita de alimentos. Estudiosos creem que essa crise global afetou 35 milhões de pessoas e vitimou 25% da população de algumas cidades. Devido a essa crise, de acordo com alguns registros históricos, os mais velhos deixavam de comer e davam seus alimentos para os mais novos, dava prioridade para os mais novos. Também tinha casos de pais que abandonavam os filhos para poder não ter preocupação com mais uma boca para comer. Também haviam registros, inclusive, de canibalismo. E foi justamente nesse período desesperador que surgiu a história de João e Maria. Existem outras várias versões dessa história de João e Maria, como a de Nenilo e Nenela, que foi escrito por Jean Baptista Basile no século XVI. O conto relatava a história de um pai que, convencido pela madrasta que era má, abandonou os filhos na floresta. O pai deixou um rastro de grãos no chão, porém um burro comeu e as crianças se perderam. Mas na verdadeira história, os protagonistas se chamavam Jean e Janete. Da mesma forma, na história dos irmãos Grimm, eles foram abandonados na floresta e aí, buscando retornar para casa, eles acabaram subindo uma árvore e viram duas casas, uma de teto vermelho e uma de teto branco. Eles escolheram ir para a casa de teto vermelho. E ao chegar lá, eles foram recebidos por uma senhora muito bondosa, que logo deixou eles ficarem na casa, com uma condição: que não acordassem o marido dela. O tal marido dessa senhora nada mais era do que um demônio que sentia o cheiro das crianças e constantemente ouvia elas rezando para encontrar os pais novamente. Logo eles acabaram sendo aprisionados para serem devorados posteriormente pelo tal do marido da senhora. O Jean, por estar mais magro, ele ia ser o primeiro a ser devorado. Então o monstro fez com que a Jeanette começasse a dar comida para ele, para engordar ele, para que ele fosse devorado. Quando o monstro foi verificar se Jean estava pronto, a Jeanette enganou o monstro. Ela pegou um rabo de rato e fingiu que era o dedo do garoto e entregou para o monstro comer. E aí foi enganando ele, e isso aconteceu por 2 vezes, até que ele descobriu. E aí, como eles foram descobertos, o monstro furioso resolveu criar uma guilhotina para cortar a cabeça do Jean. Pouco depois, as crianças convenceram a velha, que é a esposa do monstro, a levar eles para dar um passeio. E durante esse passeio eles viram essa guilhotina que o monstro havia criado. E então eles
chegaram para a velha e pediram para ela ensinar como que funcionava aquela guilhotina. A velha foi lá, foi ensinar para eles, só que eles enganaram ela e acabaram cortando a cabeça da velha. Em seguida, eles roubaram a carroça cheia de ouro e pedras preciosas do monstro e da velha e fugiram do local. O monstro percebeu isso e logo foi atrás dele furioso. Uma mulher que estava lavando roupa, ela percebeu a movimentação e resolveu ajudar as crianças. Ela convenceu o tal demônio a passar por uma ponte improvisada. Quando ele estava passando por essa ponte, ela puxou a ponte e ele caiu no lago e acabou morrendo afogado. Depois disso, as crianças conseguiram voltar para casa com a carroça cheia de ouro e pedras preciosas e entregaram para os pais. E, mais uma vez, a frase clichê, eles viveram felizes para sempre. E então, galera, o que vocês acharam da história? Se gostaram, deixa aqui nos comentários se quiser que eu traga mais histórias como essa. Também, se gostou do vídeo, deixa seu like e compartilha com seus amigos. Se não for inscrito no canal, já se inscreve no canal. Também já aproveita e se inscreve nas minhas redes sociais que vão estar aqui embaixo, na descrição. Beleza? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo e até lá!